Abra sua Bíblia comigo, se você assim o trouxe. Vamos meditar na palavra de Deus. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 26. Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos, no Novo Testamento, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o 26. Os que tinham sido dispersos por causa da grande perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram. Diga comigo, muitos creram. E se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ali, este chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: cristãos. Esse é o tema da mensagem desta noite. Cristão, ser um cristão. O que é ser um cristão? Amém? Aqui nos encontramos então pela primeira vez em todo o Novo Testamento a palavra cristão. Os seguidores de Cristo, muitas vezes eles eram chamados os seguidores do caminho ou os seguidores da seita, pois assim era considerada pelos religiosos da época aqueles que seguiam a Cristo, os seguidores do caminho. Porém, em determinado momento da história, depois que Cristo já havia cumprido a sua obra e já estava junto do Pai, então a expressão cristão, ela é usada para chamar aqueles que servem, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que fazem parte da igreja. Dentro do Novo Testamento você vai ver mais duas vezes ainda o termo cristão. Agora pergunta para o irmão do teu lado o que significa a palavra cristão. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos, mas também ela significa imitadores de Cristo. E é nessa palavra que eu quero me deter um pouco mais e falar alguns pontos sobre a palavra cristão. Imitadores de Cristo. Diga comigo, imitadores de Cristo. Hoje em dia muitas pessoas se declaram ser cristão. Você já ouviu isso? Muitos se declaram ser cristão. Parece que virou algo genérico se denominar cristão. Às vezes seja na entrevista de um emprego onde tem que preencher a ficha
com os dados, ou numa conversa diária com pessoas que você conhece, enfim, que passam pela sua vida, e surgem ali muitos assuntos, e às vezes você pergunta: o que você é, que fé você professa? E talvez você já ouviu de muitas pessoas, eles professarem: eu sou cristão, usarem o termo cristão. Mas a grande questão é: como é que nós reconhecemos um cristão verdadeiro? Diga comigo, como reconhecer um cristão verdadeiro? Porque todos podem dizer que são cristãos, usar a palavra, usar o termo cristão, mas será que de fato as características do cristão estão de fato inseridos na vida da pessoa? Ou é simplesmente uma autodenominação de ser cristão? Então essa noite nós vamos ver algumas coisas que vão simbolizar o verdadeiro cristão, que vamos se for colocar na peneira, diga peneira, que vai separar aquele que verdadeiramente é um cristão daquele que apenas diz que é. Então não é pelo simples fato de eu pertencer a uma igreja, ou de eu declarar com a minha boca que sou um cristão, que eu sou de fato um cristão. Talvez eu esteja me enganando a mim mesmo, não sabendo o que de fato é ser um cristão. Então vamos ver algumas características de um verdadeiro cristão. Primeira delas, ele não é reconhecido por dizer que é um cristão. Não é pelas palavras dele que ele será reconhecido como um verdadeiro cristão, mas por meio do seu testemunho. Diga comigo, testemunho. Esse é o primeiro parâmetro para mim ver, para a sociedade ver, para as pessoas ver que nós somos de fato verdadeiros cristãos, que não somos aquele cristão que apenas diz que é, mas que não é. Então, pelo testemunho, porque a palavra cristão, você precisa lembrar que significa pequenos cristos, imitadores de Jesus. Olha para alguém perto de você e pergunta assim: você é imitador de Jesus? Responda para alguém assim: estou me esforçando. Eu estou me esforçando. Nós precisamos nos esforçar para ter um testemunho verdadeiro. O verdadeiro cristão, aquele que zela pelo testemunho, que de fato age e não apenas fala, uma das coisas que ele vai fazer é cuidar bem da família. Amém? Vai cuidar bem dos filhos, vai cuidar bem da esposa, vai cuidar daqueles que Deus colocou juntamente dele. Porque a Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos piores que os ímpios. Quem são os ímpios? Pessoas que zombam do cristianismo, pessoas que não aceitam a Cristo como sendo o Filho de Deus. Esses são os ímpios. Mas então, amados, o meu testemunho, ele começa quando eu cuido bem da minha casa, cuido bem daqueles que estão comigo, zelo pela vida deles, oro por eles, cuido deles, procuro ensiná-los o caminho correto. O amar não é simplesmente você dizer que ama alguém com palavras. O amar alguém vai muito mais além de dizer um simples eu te amo. Porque quem ama, ele cuida. Quem ama, ele chega ao ponto de dar a própria vida. Não foi assim que Jesus Cristo fez?
Ele deu a própria vida porque Ele amava. Ninguém tomou a vida dele, Ele deu a vida. Amém? Então veja que o testemunho, ele é muito importante. Quem sabe você já teve essa experiência de você estar num lugar e alguém chegar até você sem você abrir a boca e dizer que é um cristão, mas alguém chegar até você e olhar assim: você tem algo diferente, você se comporta diferente, você fala diferente, e essa pessoa olhar para você e perguntar: você é um crente? Você é um cristão? Quem já teve essa experiência, levanta a mão para o céu. Não é pelo falar, mas é pelo testemunho. Sabe, queridos, eu recebi um WhatsApp de um irmão. Eu não vou falar o nome dele, porque a glória precisa ser de Deus, não do homem. Mas ele estava em outra cidade, ele estava dentro do hospital, ele estava ali enfrentando um problema de saúde naquela época, e dentro da sala do hospital, com outras pessoas junto, pessoas que não conheciam ele, olharam para ele, olharam para a companheira que estava do lado, e fizeram a seguinte pergunta: vocês são cristãos, não é? E eles responderam que eram cristãos. Isso já me aconteceu. Quem sabe já aconteceu com você. Então não é por eu falar simplesmente, não é, é muito mais além. Diga comigo: é muito mais além. É pelo testemunho, é pela vida que eu levo, é pela forma que eu me conduzo, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, não importa o ambiente, seja sozinho, é ali que verdadeiramente eu estou demonstrando que eu sou um cristão. O cristão com bom testemunho, ele paga suas contas. Diga: paga suas contas. Irmãos, nós vivemos num tempo aonde muitas pessoas, fruto de algumas coisas, pandemia e outras coisas mais, cresceu a inadimplência. Sim ou não? Cresceu. Muitas coisas aconteceram, mas o cristão verdadeiro, ele vai zelar pelo testemunho dele, e uma das coisas que ele vai procurar fazer é pagar as suas contas. Amém ou não amém? Eu sei que de vez em quando acontece um empecilho, irmão, mas sabe aquela pessoa que ela se diz cristão e ela quer tirar proveito dos outros? Conhece pessoas assim? Eu não estou falando que é você, mas existem pessoas que se dizem cristão e elas querem dar o golpe, elas querem tirar proveito, elas querem comprar e não querem pagar. Que tipo de cristão é esse? Ele está dando um bom testemunho? Não, querido, ele está dando um péssimo testemunho. Aí os ímpios ficam sabendo e olham para ele e ainda escarnecem dele, dizendo: olha lá vai o dito cristão, não cuida bem da família, espanca a mulher, os filhos, é gritão, e além disso, que nem a Energia disse ali, é caloteiro. Diga ai, ai, ai. Diga ui, ui, ui. Isso é ser cristão? Não é, querido. Vai muito além da palavra eu sou cristão. Diga testemunho. O cristão verdadeiro que zela pelo testemunho, ele não está envolvido em contendas, em brigas, em fofocas. Diga fofoca. Ah, meu Deus. Diga língua afiada. Tiago vai dizer que a língua é um membro desse tamanho, mas que tem um poder de colocar fogo numa mata inteira, numa selva inteira. Cristão verdadeiro que zela pelo testemunho, ele não está metido em fofoca não, irmão. Amém?
A palavra dele é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Ele não fica lá no WhatsApp, lá no Facebook, querendo extrair coisas e depois corre para contar tudo para o outro, fazer fofoca, fazer intriga. Isso não é um bom testemunho. Amém? Diga comigo, testemunho. Segunda característica de um cristão verdadeiro: ele ama a palavra de Deus e a pratica. Diga comigo, irmão. Ele ama a palavra de Deus e a pratica. Tiago 1,22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Veja que forte isso, que a pessoa que apenas ouve, mas ela não pratica o que ela está aprendendo, ela está se enganando a si mesma. Isso é muito sério. O que eu aprendo da palavra, eu preciso colocar em prática. Amém? Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso amar um ambiente como esse, um culto como esse, aonde o maná do céu, a palavra de Deus, ela está sendo pregada verdadeiramente. Aleluia! Aonde eu não estou aqui massageando seu ego, aonde eu não estou aqui tapando o sol com a peneira, pelo contrário, eu estou trazendo a verdade para você, e quando a verdade vem, ela vai provocar algo na nossa vida, ela vai nos levar à conversão, ela vai nos libertar. Sacode a mão do teu lado e diga assim: Jesus quer te libertar. Como que ele nos liberta? Conhecendo a verdade, a palavra de Deus. Amém? Aperta o cinto aí, faz assim profeticamente aí, faz esse sinal, aperta o cinto, que nem diz aquele ditado popular: porque a jeripoca vai voar. Ame a palavra de Deus, irmão, ame a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus não vai meditar só no culto. Quem ama a palavra de Deus, ele vai procurar se alimentar todos os dias. Amém? Vou te fazer uma pergunta: você ama a palavra de Deus? Ama? Quantas vezes essa semana você procurou ela, meditou, comeu, extraiu ali a verdade? Aplauda bem forte Jesus pela vida daqueles que responderam todos os dias. Terceira característica de um verdadeiro cristão. Olha a peneira aí, diga peneira. Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração. Hoje tem jogo do Grêmio, não tem? Ai, 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 oi, oi, oi. Teve do Inter agora há pouco. Acho que está tendo do Grêmio agora, não é? É bem provável, não vou dizer com certeza, é bem provável que irmãos faltaram o culto hoje para ver o quê? A pelada do Grêmio. Ou a pelada do Inter. Pelada é futebol. Amém? Uma partida de futebol. Aí eu te pergunto: Deus ocupa o primeiro lugar do coração dele? Nele? Ou nela? Não, querido. Quem está ocupando o primeiro lugar no coração dessa pessoa é um clube de futebol. Não é Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, um dos mandamentos que Deus havia colocado para o povo é: guarde o sábado, pois o sábado é do Senhor. Pastor, nós somos sabatistas. Não, nós somos dominguistas. Qual é o culto principal?
A gente trabalha de segunda a sexta, sábado, né? Alguns têm escala domingo. Então hoje, domingo, ele é o dia do Senhor para nós. É um dia onde nós passamos com a família, fazemos um alimento melhor, não é assim na sua casa? Procuramos fazer uma comida especial, visitamos alguns amigos, vamos a alguns lugares, não é assim na sua casa? Aí de noite a gente prioriza da onde? Na casa de Deus. Aí eu vou lá para mim ver o irmão, não, eu vou lá para cultuar a Deus. Aí eu vou lá para ver a dança vai ser bonita, sim, a dança é para Deus. Aí eu vou lá para ver o irmão, ele louva muito bem, sim, ele louva para Deus. Eu estou indo para o culto para adorar ao Senhor. Durante o louvor, as músicas, eu vou fechar os meus olhos, eu vou me render a Ele, vou me conectar a Ele, vou levantar as minhas mãos, vou abrir a minha boca, como se fosse o último dia da minha vida na terra. Mas sabe que tem cultos que as pessoas vêm para olhar o sapato do irmão? Meu Deus, o rímel dela... Que maquiagem! Sabe, fica se coçando para sair do lugar e lá perguntar: aonde tu comprou, irmã? Qual é a tua cabeleireira? Arrasou o teu look! Dá risada. Talvez você está rindo de você mesmo esta noite. Ai, 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 oi, oi, oi. O pastor está violento. Que nem diz o apóstolo Denardi, a unção é violenta. É palavra, irmão, ensino. É ceia, diga aleluia. Os filhos estão na casa, há filhos aqui. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida. Não são as coisas do mundo, não são aquilo que deve ficar em segundo plano. Nem a sua família, ouça o que eu vou dizer, deve ocupar o primeiro lugar no seu coração. Aquele que coloca antes de Deus mãe, pai, esposo, filho, filha, não está apto para o reino dos céus. Você sabia disso? A gente tem que amar, tem que cuidar, tem que valorizar, tem que estar perto enquanto se pode, porque chega um dia que Deus recolhe. Mas ame acima deles Deus. Quantas vezes antes da minha esposa vai ficar bravo comigo, lá vem ele dar exemplo, mas eu tenho que dar meu exemplo, amém? Não é contar o seu, é o meu. No início da conversão, quantas vezes antes dela se converter eu dizia: estou indo para a igreja, amor, você vai comigo? Não, não vou. Ela não havia se convertido ainda. Vai me trocar pela igreja, quem é que já ouviu essa expressão? Vai me trocar pela igreja. Quem já ouviu? Eu não estou trocando você pela igreja, mas Jesus ocupa o lugar, o primeiro lugar no meu coração. Amém? Então às vezes as pessoas não entendem. Elas olham para nós e elas dizem: ei, mas você é fanático, hein? Quem já ouviu a palavra fanático? Essa é clássica. Ei, mas você é fanático, hein? Mas fizeram uma lavagem cerebral lá na igreja, hein? Todo domingo é culto, hein? Agora tu não faz mais nada. É só culto, 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 culto. Deus ocupa o primeiro lugar no meu coração. Não que eu não tenha que sair, que eu não tenha que me divertir, que eu não tenha que fazer outras atividades, não é isso. Mas tem pessoas que elas estão só nas outras atividades e Deus é em segundo plano. Ela está lá se preparando para vir para o culto, e aí chega lá um amigo e diz: tem um showzinho na praça hoje. Vamos para o showzinho na praça? Mas quem é que vai lá? O fulano, a fulana. Eu tinha culto. Ela já diz assim: eu tinha
culto. Eu vou ir contigo, peraí, deixa eu terminar. Trocou Deus pelo eventinho na praça. Trocou Deus por qualquer outra coisa. Aí eu te pergunto, Deus ocupa o primeiro lugar no coração dessa pessoa? Não! E ela se diz cristão de boca cheia, eu sou cristão. E bate no peito e diz, eu sou cristão, Clédio. É nada. Tem muito que se converter para dizer que é cristão. Amém? Está entendendo? Que cristão não é aquele que diz que é cristão. Há princípios, há características de um verdadeiro cristão. Quarta característica, diga comigo, quarta característica. Essa pessoa ela está disposta em cooperar com o Espírito Santo e levar outros a Cristo. O verdadeiro cristão, ele quer cooperar com o Senhor. Lembra de quando o Senhor arrebata o profeta Isaías em espírito e leva ele até os céus? Em determinado momento da conversa, ele ouve o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. E a Trindade dizia: quem enviarei? Quem vai ir em nosso nome? Quem vai ir levar esta palavra? O que o profeta Isaías disse? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pergunta para o irmão do lado aí se ele está disposto. Pergunta, irmão. Vou tomar um café aqui. Pergunta. Quantos você já trouxe para Cristo? Quantos você já trouxe para Cristo? Diga, ai, ai, ai. Isso aí, estou tentando. É fácil trazer alguém para Jesus? Não é, irmão. Lembra aí, antes de Jesus entrar no seu coração, como é que você era? Lembra? Não é fácil. Mas nós temos que nos colocar à disposição do Espírito Santo. Dizer para Ele: Pai, eu quero cooperar contigo. Me capacita. Enche o meu coração de amor pelas almas. Enche o meu coração de sabedoria. Eu vou me alimentar da Tua palavra. Eu vou me preparar da forma humana, mas me dá o sobrenatural. Me enche com Teu Espírito, com os Teus dons, com a Tua habilidade. Me dá ousadia para que quando eu tiver oportunidade, eu não me cale, eu fale a Teu respeito. Quantas vezes nós nos calamos, irmão? Pessoas querendo ouvir as boas novas. Diga boas novas. Porque a vida, a família está por terra dessas pessoas. Às vezes tem uma aparência, tem um bom trabalho, tem uma posição na sociedade, tem dinheiro, mas lá na intimidade, lá dentro da casa deles ou dentro do coração deles, eles estão morrendo, eles não têm paz, eles não têm vida, eles tomam remédio controlado, eles estão com depressão, já tentaram tirar a vida. Nós temos a palavra para eles. Eu e você temos uma palavra que pode trazer vida para essas pessoas. Rios de água viva. Jesus prometeu que vão fluir do nosso interior. A terra seca que eles estão nesse momento, só vai sair do estágio de terra seca se eu e você nos deixarmos ser usados pelo Senhor e liberarmos esse rio de água viva sobre essa terra seca. Quantas vezes fui chamado de fanático por falar de Jesus para as pessoas, de olharem para mim e dizer, depois que eles se converteram: Carlinhos, porque esse é o meu primeiro nome, Carlos.
Carlinhos, tu era chato. Toda vez que tu vinha aqui em casa, tu falava de Jesus. E falava mesmo. Porque eu sabia que se aquela pessoa não nascesse de novo, não aceitasse Cristo em vida, se ela partisse naquele momento, ela partia para a eternidade longe de Deus. Quantas vezes saí da minha casa em Santa Maria, e a casa que o meu irmão morava dava uns 200 metros de distância da minha. Meu irmão mais velho. Às vezes a minha esposa ia junto. Eu ia lá com o propósito de vê-lo, entre aspas, mas o meu propósito era falar de Jesus para ele, porque outrora ele servia a Cristo, mas se desviou do caminho, e grande foi a sua queda. Coisas horríveis aconteceram na vida dele, até mesmo atrás das grades ele precisou ir, e eu ia lá. Eu chegava lá, ele estava com uma garrafa de conhaque, enchendo a cara, fumando, bebendo conhaque. A esposa já estava a ponto de dizer tchau para ele, e eu ia lá com o propósito de vê-lo, entre aspas, porque o meu propósito maior era dizer para ele: mano, volta para os caminhos de Jesus, mano. Teve um dia que ele olhou para mim, porque ele sabia que o propósito era esse. Ele olhou para mim e disse assim, o diabo usando a vida dele: eu sei que você quer que eu volte para Jesus. E ele seguiu conversando. Se Deus quer me salvar, Ele que deu o jeito dele. Olha a audácia. Aí ele disse assim: mano, está escrito na Bíblia: 2 estarão na cama, um subirá, o outro ficará. 2 estarão no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Eu sou desse que vai ficar. Quase que eu me calo, mas na hora eu fiz uma oração e disse: Deus, me ajuda, eu não vou deixar o diabo me envergonhar. E o Senhor me lembrou um versículo da palavra. Deus só vai te lembrar o versículo se você já leu ou se você já ouviu. Ele me lembrou. Ele disse assim, o Senhor: diga para ele: para mim importa que todos sejam salvos, todos sejam salvos e nenhum pereça. Eu olhei para ele e disse: irmão, a Bíblia também diz que para Deus importa que todos sejam salvos e nenhum pereça. Ele se calou, assim como Jesus fez no deserto, venceu o diabo com a palavra. Naquela noite eu botei o diabo para correr com a palavra. Nunca desisti dele. Aí Deus me trouxe para Rosário do Sul. Já não tinha mais contato com ele como tinha antes. A esposa passou num concurso, foi para Panambi, e ele foi junto. Ele passou num concurso de uma prefeitura por lá e foi trabalhar. Raramente via. Depois ele passa num concurso em Pelotas, e ele vai para Pelotas e a esposa vai junto. E aí o Senhor disse para mim, isso há mais de 5 anos atrás: faça uma live por semana no Facebook, traga uma breve palavra e ore por cura. Toda sexta-feira eu estava ali cooperando com o meu Senhor, trazendo uma palavra e orando. Toda sexta-feira. Tinha dias que tinha aniversário, tinha dias que tinha convites para mim ir, e eu dizia não, porque eu tenho um compromisso com Deus na sexta-feira. E teve uma noite que eu estava fazendo a live, e ele começa a escrever nos comentários: mano,
eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. No primeiro momento eu pensei que ele estava escarnecendo e zombando da minha cara. Eu pensei, está bêbado, sentado na área, está bêbado e está falando bobagem, querendo me entristecer. Segui firme no propósito. Naquela noite Deus visitou ele. Naquela noite Deus pegou ele e trouxe ele para o caminho novamente. Ele e a esposa estão batizados e estão servindo ao Senhor. Hoje ele já prega a palavra de novo. Isso é alegria. Deus espera que eu e você estejamos dispostos a cooperar com Ele. Coopere com Deus. Quantos? Eu vou chegar naquele dia que eu nem sei, mas que entregaram a vida por meio da minha vida. E eu vou chegar naquele grande dia e o Senhor vai mostrar: filho, esses se converteram por meio da tua vida. Mas pai, eu nunca preguei para esse. Mas ele viu o seu testemunho, ele viu a sua postura, ele foi pesquisar a teu respeito, e ele teve um encontro comigo. Pai, nunca preguei para esse pessoalmente, ele ouviu a sua voz por meio das redes sociais e se entregou a mim. Quantos naquele dia eu vou ver que nasceram de novo, porque eu disse sim para o Senhor? Diga sim para o Senhor. Pare de fugir do que Deus tem para ti. Pare. Diga sim. Diga: eu aceito, Senhor, cooperar contigo. Mas pastor, vão escarnecer. Vão. Escarneceram de Jesus. Você não é melhor que ele. Vão escarnecer de você. Vão zombar de você. Vão te chamar de fanático. Vão te chamar de Zé Bíblia, de crentezinho, de um monte de coisa. Mas vale a pena. Deixa que me chame de fanático, de crentezinho. Enquanto isso eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. Eu estou povoando o céu e saqueando o inferno. Pastor, mas os meus amigos vão me deixar. Não são teus amigos. Não são. Quando eu aceitei a Cristo, muitos daqueles que diziam ser meus amigos viraram as costas e foram embora. Hoje eu tenho um amigo verdadeiro. Tenho amigos que eles abrem a porta da casa se precisar e dizem: Germano, dorme aqui. Mas tu dorme aqui. Hoje eu tenho amigos. No passado eu achava que eu tinha. Querido, deixa eu te dizer algo pelo Espírito aqui. Tem pessoas que Deus vai remover da sua vida porque são empecilho. São empecilho e não querem que você vá para os caminhos de Deus. Deus vai remover elas, porque senão você se perde. Não estou falando do seu esposo, da sua esposa, não é isso. Estou falando de pessoas que fazem parte do teu círculo de amizade. Deus vai remover elas, porque Deus te ama e tem ciúmes de você. Porque se você seguir andando com essas pessoas, você abandona os caminhos de Deus. Quantos eu já vi abandonarem os caminhos do Senhor por más companhias? Quantos? Não foi nenhum nem dois nessa minha caminhada. Deus está falando aqui.
Quem concorda diz amém. Quinta característica, eu não vou conseguir falar todas minuciosamente, eu vou correr um pouquinho. Possui temor de Deus. Diga comigo, possui temor de Deus. Atos 2:43 diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Está falando da igreja primitiva, amém? Todos eles estavam cheios de temor. Olha para o irmão do lado e diga: temor. Temor não é medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que nós o respeitamos. Temer a Deus é fugir do pecado. Temer a Deus é obedecê-lo. Temer a Deus é colocar em prática o que eu aprendi. Isso é temer a Deus. É me desviar do mal. Isso é temer a Deus. Parar com as fofocas. Isso é temer a Deus. São exemplos que eu estou dando. Amém? Isso é temer a Deus. Sabe, é você viver uma vida para agradar a Deus. Uma vida que o Senhor vai olhar lá de cima e vai dizer: eis o meu servo, servo justo, íntegro, reto e que se desvia do mal. Você tem se desviado do mal? Se Deus nos colocasse em um quartinho e Ele abrisse uma janela espiritual, uma televisão, um telão espiritual como esse, e falasse conosco e mostrasse as nossas obras, será que todas elas, ou grande parte delas, Deus teria prazer? Ou teria grande parte das nossas obras e feitos que o Senhor reprovaria? Quando eu ando em temor a Deus, as coisas erradas que eu sei que eu ainda pratico, eu procuro eliminá-las da minha vida. Amém? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa. É fácil? Não, não é fácil. É por isso que todos os dias nós precisamos melhorar. Uma palavra como essa não vem para nos condenar. Uma palavra como essa que Deus está falando, ela vem para nos levar a melhorar, nos levar a ter uma atitude, um posicionamento diferente. Sexta característica: o cristão verdadeiro possui uma vida de oração e de intimidade com Deus. Amém? Uma vida de oração. Quanto tempo nós temos batido nisso? O cristão precisa ter uma vida de oração. Eu não estou dizendo para você ter 1, 2, 3 horas de oração diária, não é isso. Mas o verdadeiro cristão, ele precisa ter um momento aonde ele vai se dirigir aos pés do seu Senhor e ali vai derramar o seu coração em oração para Ele. Vai falar com o seu Criador. Você sabe por que muitos hoje andam ansiosos, depressivos? Sabe? Porque estão correndo demais. Estão ansiosos, depressivos, correria. Não tem tempo para ficar aos pés do Senhor. Quando nós estamos aflitos, ansiosos, nós não temos que pegar o telefone e ficar mandando WhatsApp para os outros, não. Nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta do quarto, ir aos pés do Senhor, e ali no secreto Ele vai ouvir. E sairemos dali diferentes. A aflição, o peso, tudo vai embora. Não estou dizendo que você não tem que ligar para alguém pedir socorro, não é isso. Mas o cristão verdadeiro precisa ter vida de oração. Uma das coisas que os discípulos, diga discípulos, não negligenciavam, era em uma vida de oração e leitura da palavra. Quantos são discípulos aqui?
Quantos são pequenos cristos? Cristão. Está entendendo? Que ser cristão não é simplesmente dizer que é cristão. E sétima característica, e eu encerro aqui: possui um coração quebrantado e um espírito contrito. Diga comigo: o cristão verdadeiro possui um coração quebrantado. Muitas vezes Deus falou com o povo de Israel no deserto, várias vezes, inúmeras vezes. Eles ouviram Deus, eles viram os sinais de Deus, eles provaram da glória e do poder de Deus. Mas o Senhor declarou por meio dos profetas que eles haviam endurecido a cerviz, que o coração deles era como se fora um coração de pedra. O profeta Jeremias, se não me engano, ele vai dizer que Deus queria dar para eles um coração de carne e sangue e remover o coração de pedra que eles possuíam. A pessoa que não dobra a cerviz é aquela pessoa que não reconhece seus erros, não reconhece que está no erro, no pecado. É aquela pessoa que está orgulhosa e vivendo de qualquer maneira diante de Deus. Mas quando o meu coração é quebrantado e Deus fala comigo, como Deus está falando aqui esta noite, ela se quebranta, as lágrimas começam a escorrer dos olhos, há um forte agir do Espírito dentro dela, querendo levá-la a melhorar, querendo levá-la a acertar, porque o Espírito ele está trabalhando aqui, irmãos. Enquanto a palavra ela é pregada, o Espírito Santo ele está trabalhando, tentando nos levar ao arrependimento, a uma vida melhor. Se ele não estivesse aqui, nós estaríamos vivendo uma religião. Mas cristianismo não é religião. Não é. Está longe de ser religião. Coração quebrantado é aquela pessoa que não é autossuficiente. Sai daqui e diz: aquele pastor, hoje ele não estava inspirado. Que nem ele diz, hoje ele não estava aleluiado. Deus não falou comigo. Coração de pedra, cerviz endurecida, porque Deus está falando aqui. Não, aquela palavra não era para mim. Coração de pedra. Se você está aqui, se eu estou aqui, se você está aí, essa palavra ela está sendo dirigida para nós. Amém? Eu não posso ser autossuficiente. Eu preciso ser uma pessoa dependente de Deus. Eu acho a maior graça aquelas pessoas que dizem: é eu que trabalho, pastor. Vou fazer aqui o gesto, me permite? Sim ou não? Pastor, todo respeito. Mulher, se eu não levantar cedo e não botar esse braço velho a funcionar, as panelas não fecham. Que nem um programa da televisão que eu assistia antes de ser crente. Tinha uma mulher que usava um lenço na cabeça e ela dizia: coitado. Quem já assistiu também? Não me deixe sozinho. Você assistia, né? Coitado. Quantas vezes eu ouvi o meu irmão falar? Eu tenho 3, irmão e uma irmã. Não vou falar o nome dele, tá bom? Amém?
para não expor ele. Mas quantas vezes eu ouvi ele falar: se eu não trabalhar, você tem que trabalhar. Mas o que ele estava demonstrando ali era orgulho, era soberba, era arrogância. Querido, se Deus não te acordar de manhã, já era. Se Deus não te der saúde, não te der força, já era. Ninguém me impede de subir a rampa do Planalto. Quem é que falou isso há uns anos atrás? Nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. Um tal de... esse mesmo. Não vou falar no microfone. Morreu. Aleluia. Morreu. Cadê a força do braço? O Titanic, quem assistiu esse filme? Chorou, né? Chorou, né? Quando o DiCaprio, minha amada, congelou e morreu, você. Eu também chorei, também. O construtor do Titanic disse: ninguém afunda esse navio. Primeira viagem afundou. Nós temos que depender de Deus, irmão. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Amém? Quando eu tenho um coração quebrantado, eu reconheço isso. E quando eu erro, eu peco, eu vou para os pés dEle, Ele é meu Pai. E vou com arrependimento, vou com sinceridade, não quero esconder nada dEle, porque eu sei que eu não posso esconder, mas eu já vou me quebrantando, que nem Davi fez: Pai, me perdoa, eu errei. Deus te perdoa e você sai dali para caminhar mais uma milha. Aleluia. Teria muitas características para poder falar, mas o tempo não permite. Então, ser cristão não é apenas dizer de boca: eu sou cristão. É muito mais além. Acho que esse vai ser o tema da mensagem. É muito mais além. Te coloco de pé esta noite. E só os cristãos aplaudam bem forte ao Senhor.